aos domingos de manhã da série Introdução ao Estudo da Doutrina Espírita. Nós estamos vendo o capítulo Instruções Práticas sobre as Manifestações Espíritas, onde agora no capítulo 1, Kardec, junto à espiritualidade, vem nos explicar sobre a escala espírita, como são divididos a ordem dos espíritos, de acordo com o seu grau de evolução. Começando então hoje a explicar essa ordem mais detalhada, ele vem nos trazer primeiro a terceira ordem, que são os espíritos imperfeitos, E aí, de uma maneira geral, ele vem trazer que os espíritos imperfeitos têm uma predominância da matéria sobre o espírito. Então, eles têm propensão ao mal, toda aquela parte ruim da ignorância, o orgulho, o egoísmo, más paixões, que são consequências disso. Então, uns não fazem o bem nem o mal, mas pelo fato de não fazerem o bem, tem o seu grau de inferioridade. Outros já praticam o mal e se sentem satisfeitos de praticarem, Colocam aquela coisa assim, sabe, de colocar o pezinho pro outro tropeçar. Sabe aquela coisa, tipo assim, de ficar feliz com a desgraça alheia? Então, são esse tipo de espíritos, E eles têm ideias pouco elevadas, sentimentos mais ou menos abjetos. Seu conhecimento sobre Deus, eles têm uma intuição, mas não compreendem. E sobre a espiritualidade, eles são muito limitados. Então, eles confundem muito as ideias. E nas suas comunicações, eles oferecem informações falsas, incompletas, que vêm prejudicar as pessoas que não têm conhecimento, não conseguem discernir na comunicação quando é um espírito superior, quando é um espírito inferior, que vem trazer essa tipo de comunicação, Eles assistem à felicidade das pessoas, Só que eles não gostam de ver a felicidade, então eles se incomodam com a felicidade alheia. E aí isso vem trazer mais sentimentos, que neles são aflorados, como a inveja e os ciúmes, Eles conservam, quando desencarnam, o sofrimento da sua vida corporal. E é de acordo com o seu sofrimento, as suas dores, as suas angústias. Então, eles ficam ali remoendo todo esse sentimento, toda essa mágoa que eles carregam, E eles podem ser divididos em 4 grupos principais. Primeiro deles, que é a 9ª classe, que são espíritos impuros, são inclinados mais ao mal e dele fazem objetos de suas preocupações, Dão conselhos, pérfidos insuflam a discórdia e a desconfiança, Lançam mão de todas as máscaras para enganar as pessoas, Eles se ligam a homens de caráteres fracos que se dão brecha ali para esse tipo de comunicação, de ideia, Ficam felizes, esse tipo de espírito, em persuadir esses humanos fracos, esses homens fracos, e se ficam satisfeitos em induzirem a eles a continuarem na situação que estão, a continuarem a não progredir. Eles ficam satisfeitos em interferir no progresso desse ser humano. Quando eles se comunicam com a gente, as comunicações são de classe muito baixa, de muito leviana, de inclinações ao mal. Então, por isso que identificar todos os tipos de comunicações é muito importante. E ele vem nos dizer que certos povos fizeram deles ideias de divindades malfazejas, Que eram os demônios, gênios do mal, espíritos do mal. Então, classificavam esse tipo de comunicação como isso, Eles têm muito vícios às paixões, E eles ficam ligados muito a esse sentimento ruim, a esse grau de inferioridade. Então, por isso que a gente tem que muito orar e vigiar os nossos pensamentos, porque quando a gente fica com um pensamento ruim, uma ideia muito ruim, esses espíritos, eles aproveitam da nossa fraqueza para nos persuadir, a induzir mais ao mal, a induzir a gente ter esse tipo de sentimento,
E eles buscam sempre as vítimas deles em pessoas honestas, em pessoas que estão procurando o bem, porque eles querem induzir a pessoa a continuar praticando o mal, querem induzir que a pessoa não progrida. Então, a importância, mais uma vez, da gente orar e vigiar os nossos pensamentos. A oitava classe é dos espíritos levianos. Eles são ignorantes, malignos e inconsequentes, né? Eles ficam felizes em causar pequenos sofrimentos, intrigas, discórdias, que eles foram titulados como os doentes, os gnomos, os tragos, né? E eles têm sua presença, né? Tem efeitos sensíveis, como sempre eles vão estar se comunicando com tipo de pancada, movimentação, né? De objetos, de móveis, né? E aí, por isso que eles são classificados como espíritos batedores, né? Ou perturbadores, né? Eles sempre vão tentar se comunicar com a gente com uma linguagem assim mais espirituosa, só que ela é uma linguagem falsa, porque eles tentam sempre o quê? Nos persuadir, nos enganar. Então, como eles têm uma inclinação para a maldade, né? De fazer traquinagens, de aprontar, né? Eles vão, quando se comunicar, continuar com isso. Então, eles vão ter esse tipo de maldade, né, na hora da comunicação para prejudicar e enganar aqueles que estão ali, né, ouvindo eles. Aí depois nós temos a sétima classe, que é os espíritos pseudo-sábios. Eles têm conhecimento de bastante coisa, mas acham que sabem mais do que a realidade, né? Eles têm tendência mais a fazer o bem, né? Suas comunicações são de caráter sério, mas ele ainda tem conhecimento sobre o mundo espiritual, só que ele tem o tanto que ele sabe ainda, e ele acredita saber, ainda não é o suficiente, então ele acha que sabe mais do que realmente sabe. E a sétima classe são espíritos neutros. Não são bastante bons para fazerem o bem, nem bastante maus para praticarem o mal, né? Os espíritos dessa classe, eles se apegam muito às coisas do mundo, coisas ainda mudando, muito materialista, né? Se comprazem ainda muito com a parte do ter, né? Em vez do ser, né? Apegam-se a coisas desse mundo, cujas grosseiras e alegrias lhe causam saudades. Então, aquela coisa assim, eu sou muito apegado a tal coisa, apegado a não desfazer as coisas, apegado a uma parte material. Então, esse tipo de espírito, ele é essa parte, né? Ainda apegado fugiu a palavra agora, mas vamos dizer assim, aos bens mundanos, né? O que a vida do mundo, né, corporal pode nos proporcionar. Então, aqueles prazeres que a gente tem mundanos. Então, é esse tipo de espírito. Então, hoje a gente viu 4 tipos de espíritos que são ligados à terceira ordem. E aí, lendo isso, ouvindo esses comentários, você se pegou a perguntar em qual ordem você tá? Porque eu me perguntei. A gente tem que fazer essa questão, né? E a gente tem que pensar que a gente tem que ir lá para a ordem da frente. Então, a gente tem que se livrar das nossas paixões, das nossas más tendências e fazer o quê? Vigiar a cuca, né? Porque é o orar e o vigiar, né, Deus? Oh, Deus, perdoa a gente vai chegar lá. Brincadeiras à parte, mas é realmente isso. Sempre, gente, é uma coisa que eu trago comigo. A gente tem que orar e vigiar os nossos pensamentos. Então, eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham compreendido. No próximo vídeo, continuamos as classificações, nós vamos ver a segunda ordem, que são os bons espíritos. Eu acho que se a gente tá ali na sétima classe, na sexta classe, a gente ainda tá no lucro. A gente já não tá na parte do mal, né? De fazer mal a ninguém, assim, né? De tão prejudicar, né? Mas também a gente não faz só o bem, né? Então, acho que a gente não vai pertencer à próxima ordem. Vamos descobrir isso no próximo vídeo. Não deixe de nos acompanhar, de nos seguir. Temos vídeos todos os dias aqui para nos orientar, nos intuir. Um ótimo, abençoado domingo a todos nós e mais uma vez, gratidão!